O Internacional ganhou um problemão na tarde desta quinta-feira. O atacante argentino Lucas Alario estará tratando o seu problema no joelho na Argentina e só retornará no final desta semana a Porto Alegre. Dessa forma, é reforço confirmado para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Dentro disso, a grande expectativa e otimismo do Inter no retorno do equatoriano Ener Valencia e uma chance para a joia da base Ricardo Matias. Nesse vídeo a gente também fala de uma medida drástica tomada pela direção do Inter, a reunião com o meia Maurício e uma definição sobre a sua saída para o futebol europeu. Eu te conto tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesse dia 21 de março, quinta-feira de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui pela atividade que aconteceu hoje pela manhã, com portões fechados, somente o aquecimento foi aberto para a imprensa e que teve muitas novidades positivas e uma bem negativa para a gente trazer por aqui. Primeira delas, tá, gente? Pra gente entender, o Ener Valencia mais uma vez ficou de fora. Mais uma vez ele ficou dentro do CT Parque Gigante, não foi pro campo. Inclusive o Ener Valencia publicou um vídeo no seu Instagram, nos stories, mostrando um pouco da sua recuperação no pé direito. O jogador segue nessa recuperação, foi cortado da seleção equatoriana que joga um amistoso, inclusive hoje, dia 21, contra a Guatemala, o outro no dia 24 contra a Itália. Ele perderia já as semifinais contra o Juventude por conta dessa convocação, não chegaria a tempo do jogo da próxima segunda-feira, mas ele teve essa contusão no pé direito, está em tratamento e a sua presença em campo não é descartada para o jogo da próxima segunda. E, inclusive, o Inter tem um otimismo muito grande que o Ener Valencia vai estar em campo. Até porque, hoje, o Inter divulgou um problema sério com o atacante argentino Lucas Alario. O jogador foi liberado para se consultar com o seu médico particular, o mesmo médico que fez o processo de recuperação do Lucas Alario quando ele teve uma lesão no joelho lá na Alemanha. Quando ele estava defendendo o Eintracht Frankfurt, ele tratou o joelho na Argentina com um médico pessoal, um médico da sua confiança, e ele conversou com a direção do Inter, que o liberou para mais uma vez fazer um tratamento com esse médico. Para a gente entender melhor, tá, a situação do Alario, o Inter divulgou uma nota, um comunicado para a imprensa. No último jogo, o atacante Lucas Alario sofreu uma contusão no joelho direito. Com a autorização do departamento médico do clube, o jogador foi encaminhado para consultar com o médico que realizou a sua cirurgia no joelho, há um ano atrás, já iniciando imediatamente o tratamento da lesão. Dentro do tratamento proposto entre as partes, ele estará fora da partida diante do Juventude, sendo reavaliado diariamente. O Inter não falou do grau dessa lesão no joelho, nem do tamanho da preocupação. Mas assim, como ele está fora do jogo contra o Juventude, vai ser reavaliado diariamente, não é algo tão grave. Inclusive eu procurei uma pessoa do Internacional, uma fonte forte, que me disse o seguinte, ó, ele foi para a Argentina, já fez a consulta, vai ficar ali esse final da semana tratando e já chega até o final de semana. Na segunda-feira ele deve estar em um dos camarotes do Beira-Rio acompanhando a partida contra o Juventude e cresce a expectativa da direção do Inter para que o Ener Valencia se recupere o quanto antes e seja o titular. Se não, o Luca deve começar a partida contra o Juventude no próximo dia 25, segunda-feira à noite, no estádio Beira-Rio. E também, essa lesão do Lucas Alario faz com que, quem sabe, uma joia tenha uma oportunidade. Ricardo Matias, garoto que vem deslanchando nas categorias de base do Inter, já jogou pela seleção brasileira de base também. Ele, a pedido do técnico Eduardo Cudê, vem treinando nessa última semana agora com os titulares no CT Parque Gigante. Ele ainda não subiu de vez para o elenco profissional, mas está treinando entre os profissionais e quem sabe possa ser relacionado para essa partida. Rocher
foi uma novidade importante. Ele trabalhou quase que sem nenhuma limitação, caindo para os lados no CT Parque Gigante e está próximo de um retorno aos gramados com a camiseta do Internacional. Gente, sobre o treino foi isso. Eu quero falar agora da estreia do Inter na Sul-Americana no dia 2 de abril. Inclusive estarei lá pela Rádio Bandeirantes para contar em Córdoba a estreia do Internacional na Copa Sul-Americana, na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A imprensa argentina tem noticiado que esse jogo não deve acontecer no estádio do Belgrano, que é um estádio conhecido inclusive pela pressão que o torcedor faz lá em Córdoba. O estádio deve ser mandado no estádio Mário Kempes, que é o estádio, por exemplo, que o Tajeres de Córdoba cede as suas partidas. Por que o jogo não vai ser no estádio do Belgrano? Essa é a tendência atual. Por conta de um problema nos refletores do estádio. Por conta disso, a estreia do Inter deve ser no Mário Kempes, ainda em Córdoba, a logística é a mesma, mas não no estádio do Belgrano, e sim no estádio do Tajeres, que tem uma capacidade para 57 mil torcedores. O jogo está confirmado, não vai mudar de data, no dia 2 de abril, quarta-feira, às 7 horas da noite. Gente, eu quero falar agora de uma medida que o Internacional tomou nas últimas horas, estava por detalhes de ser confirmada, agora já é confirmada, que chegando em uma eventual final de Campeonato Gaúcho, principalmente se for contra o seu maior rival, o Grêmio, por conta dos últimos acontecimentos, o Internacional vai instalar uma rede no setor visitante, como faz, por exemplo, o Palmeiras no seu estádio lá em São Paulo, no Allianz Parque. Uma rede protetora que vai ficar em todo o setor visitante para que evite o arremesso de cadeiras, copos, enfim, tudo que possa ser arremessado e atinja a integridade do torcedor do Internacional no estádio Beira-Rio. Essa medida vai ser para jogos grandes, principalmente, quando se crie um clima de animosidade entre os torcedores, tenha uma rivalidade maior e que possa ocasionar nesse tipo de ação da torcida visitante. O Inter deve fazer o primeiro teste na final do Gauchão, caso avance, claro, pelo Juventude, jogo da próxima segunda-feira. Avançando, gente, eu quero falar aqui de uma informação bem importante e valiosa em relação a Maurício, que eu tenho falado nas últimas semanas. O Maurício desperta interesse de grandes clubes do Brasil e também de clubes da Europa. O Voz do Gigante trouxe a informação. O Chelsea, o Crystal Palace e também o Tottenham da Premier League, do futebol inglês, demonstraram interesse e estão atentos na situação do Maurício. Inclusive o André Cury, empresário do jogador, deu entrevistas recentes falando que sabe do desejo, interesse, classifique da forma que você achar melhor, do Chelsea pelo Maurício, que eles estão atentos no jogador, mas que até o momento não teve qualquer tipo de avanço a ponto de haver uma negociação entre Inter e Chelsea pelo Maurício. E eu citei nos meus 2 últimos vídeos a importante entrevista que o presidente Alessandro Barcelos concedeu no YouTube, no canal do Leonardo Meneghetti, do Menegas, ontem à noite. E o presidente falou sobre o interesse do futebol europeu e de clubes brasileiros pelo Maurício. E ele deixou claro que ele já conversou com o Maurício e manifestou o desejo do Internacional em permanecer com o Maurício pelo menos até dezembro, pelo menos até o final do ano, e que o Maurício está ciente disso. Das duas, uma. O Maurício ficando até dezembro pode se valorizar ainda mais. O Inter estava projetando entre 8 e 9 milhões de euros pelos 50% que tem numa venda do meia de 23 anos. Mas a gente sabe que a janela forte do futebol europeu é essa que vai vir no meio do ano. E que geralmente é a janela que os clubes europeus dispõem de maior quantia, de maiores valores para a contratação de atletas em mercados exteriores, assim como o nosso mercado nacional, o mercado brasileiro. Mas o presidente destacou que conversou com o Maurício, se reuniu com o jogador e o restante do departamento de futebol do Inter para manifestar a vontade do clube para que o Maurício permaneça até dezembro. Inclusive ele falou para o Meneghetti, o Maurício fica no Internacional, fica no Inter. A nossa vontade é que seja até o final do ano. A ver se vai acontecer alguma proposta na janela do meio do ano. Tá certo, rapaziada? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.